Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nós vamos começar uma série sobre grandes líderes. A ideia é fazer 4 vídeos sobre alguns grandes líderes da história e o impacto que eles tiveram. E eu escolhi esses 4 líderes porque eles viveram em épocas de crise, eles tiveram que enfrentar grandes desafios, alguns deles são muito semelhantes aos desafios atuais, e a forma como eles resolveram, a forma como eles enfrentaram todos esses desafios, elas trazem insights maravilhosos para o mundo atual. E o primeiro líder que eu queria comentar nessa série é, sem dúvida, uma das figuras mais influentes da história, é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, para mim, é uma figura muito importante. O Steve Jobs, o tempo todo falava sobre Alexandre o Grande. Aliás, ele falou que se pudesse escolher uma coisa da inteligência artificial, ele queria a mentoria que Aristóteles deu para Alexandre o Grande. Porque ali você tinha um dos maiores filósofos da história, formando um dos maiores líderes da história. E, inclusive, nós fazemos uma imersão para empresários, para líderes, e nós batizamos ela de Alexandre, justamente por causa desse episódio. Porque a mentoria que Aristóteles deu para Alexandre mudou a história do mundo. Na verdade, justamente quando Júlio César foi organizar o Império Romano, o modelo que ele adotou foi Alexandre o Grande. A Grécia saiu de praticamente um século de conflitos, guerras entre as cidades-estado, de confusão, para construir um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. 300 anos depois da morte de Alexandre, tinham moedas gregas na Índia. Ou seja, Alexandre deixou um legado tão grande que, imaginem, né? O idioma da Bíblia foi escrito em grego, porque o idioma erudito da Palestina é o grego, por causa de Alexandre. Todo aquele mundo, na verdade, do Império Romano Oriental vai adotar o grego por influência do Império Alexandrino. E é incrível da história de Alexandre porque, sim, ele tinha vários defeitos. Por favor, não se baseiem para pensar em Alexandre em série do Netflix, em filme do Oliver Stone. Não. Tem muitas deformações no retrato deles, porque eles tentam induzir a figura do Alexandre sempre hedonista, sempre desequilibrado. E sim, ele teve as dificuldades dele, mas se vocês quiserem uma fonte boa, Plutarco, A Vida de Alexandre, é uma das melhores de todas, na verdade. Plutarco escreveu várias bibliografias e uma das melhores é a do Alexandre. Então, esse livro é transformador, ele é muito poderoso. E por que Alexandre é tão relevante no mundo atual? Porque ele justamente viveu aquela época em que a democracia ateniense estava em absoluto colapso. A Macedônia era essa potência do interior que muitas vezes era vista com desconfiança, mas que justamente por estar mais ligada à natureza, aos cavalos, à vida mais tradicional, começou a crescer para cima da Grécia. O pai dele era um grande fã da filosofia, que era Filipe II, foi no funeral de Platão. E Alexandre, né, tem esses presságios, porque a vida toda dele vai ser associada à figura do Aquiles. Ele, se Júlio César se inspirou em Alexandre, Alexandre se inspirou, na verdade, na figura do Aquiles. Inclusive tem, né, essa versão meio mística que ele teria sido nascido vindo de Zeus ao modo filho de Zeus e ao modo do Aquiles, né? E ele, ao longo da vida inteira dele, vai carregar isso, mas com os defeitos também ligados a isso. E Alexandre, a história dele, ela tem um episódio que muda tudo, que quando ele tem entre 9 e 12 anos, os autores debatem, né, sobre quando foi esse episódio. Eles vão um dia, justamente como estereótipo da Macedônia, eles vão num lugar de adestramento de cavalos. E aí tem um cavalo negro, muito bonito, mas bastante forte, de temperamento bastante efusivo. E aí o cavalo vai derrubando todos os generais de Filipe. E um general da Macedônia vivia em cima do cavalo. E aí Alexandre, pequeno, ele olha e fala assim, olha, esse cavalo, eu vou tentar, eu vou domar esse cavalo. E aí falam para ele, começam a rir, falam, besteira. E aí ele fala assim, ele espera até a hora do dia em que o cavalo não vai reagir à própria sombra, porque ele vê que esse é um tema. E aí, quando dá a hora exata, ele sobe em cima do cavalo e sai desfilando
em cima do bucéfalo e todas as pessoas olham e falam, meu Deus do céu. E aí Filipe abre os braços e fala, meu filho, a Macedônia é pequena para ele. Ele precisa criar um reino maior. E o Filipe bota na cabeça uma ideia que é ter a pessoa mais inteligente do mundo mentorando seu filho. E quem é a pessoa mais inteligente do mundo é Aristóteles. Aristóteles tinha passado 20 anos estudando em Atenas. Ele vai formar toda a vida intelectual dele lá. Quando eles veem, né, que ele tem esse grande potencial intelectual, ele era de uma família de médicos, eles mandam ele para Atenas justamente para falar, olha, você tem que receber a melhor formação intelectual possível. E um dos historiadores antigos chega a chamar Aristóteles do cérebro da academia. Imaginem que no lugar em que Platão, né, que era o dono da academia, Platão era essa grande referência intelectual, o fato de Alexandre ter como tutor o grande discípulo de Platão, que em vários aspectos vai inclusive superar o mestre, é um grande episódio. E ele vai virar tutor pessoal dele, não só dele, na verdade. A Aristóteles vai mentorar algumas das figuras que vão acompanhar a vida de Alexandre. E isso vai preparar essa visão, porque a visão política de Aristóteles envolve a ideia do que depois São Tomás vai chamar de uma monarquia mista, que é o monarca que incorpora o princípio da realeza, que vai combater os oligarcas e vai proteger as pessoas competentes. E esse monarca que é subordinado à sabedoria e subordinado a Deus, o Deus, né, como fala Aristóteles, ele, justamente porque ele tem um sistema moral maior do que ele presta contas a esse sistema. E ele vai se cercar de um conjunto de aristocratas, que são as melhores pessoas, né, que ele puder encontrar, e ele vai ter embaixo dele uma república, que é um sistema de ascensão por mérito, e justamente selecionando as pessoas ao longo de anos e fomentando a cultura e a sabedoria nos lugares. Essa estrutura é a estrutura mais perfeita, né? Que de fato a filosofia política consegue desenhar. E ele vai passar isso para Alexandre. Mas não só isso, ele vai passar uma série de ideias, como, por exemplo, a ideia... Ele, inclusive, vai falar, Plutarco, que a parte mais importante que ele vai passar é a metafísica, ou seja, é essa visão religiosa de como foi criado o mundo. Aristóteles vai dizer no livro Lambda, né, que Deus é inteligência e ele é beleza, e ele move o mundo por amor. Ele vai passar toda uma noção de ética, de forja, da temperança, da fortaleza, de enfrentar as dificuldades, da justiça e da prudência, que é ter a sabedoria na hora de tomar as decisões. Ele vai passar toda uma formação de física, porque o lugar da mentoria é chamado do refúgio das ninfas de Miesa, né? E Alexandre, ele vai justamente para esse lugar recluso, que tem um amplo contato com a natureza. Então, Aristóteles, para ele, o conhecimento do mundo natural, da biologia, é fundamental. E de fato, Alexandre que vai ficar, e aí se estimam anos diferentes, mas 7, 8 anos tendo essa formação, ou seja, quase toda a adolescência dele, final da infância, ele vai passar por essa mentoria com Aristóteles. Aristóteles que ao final disso depois vai tocar a escola dele, o Liceu, né, em Atenas, e desenvolver a maior parte da obra dele depois dessa mentoria. Mas essa mentoria mudou o paradigma político e intelectual de um líder que tinha um talento prático muito grande. E, aliás, Aristóteles vai dar para Alexandre um tesouro que vai ser o maior dele, porque ele vai pegar essa figura do Aquiles, que justamente já habita o imaginário do Alexandre, e ele vai escrever uma cópia da Ilíada comentada por ele, né? Que é um livro perdido, nós não temos acesso a essa cópia. E Alexandre, ele dormia com o livro embaixo do travesseiro dele. Depois da conquista da Pérsia, que é quase o México invadir os Estados Unidos e ganhar a guerra, sei lá, a Grécia já estava destruída, imagina conquistar a Pérsia, era uma loucura, era um negócio completamente fora do imaginário das pessoas. Depois da conquista da Pérsia, tem um baú no qual eles botam os maiores tesouros deles.
E Alexandre pega os tesouros que tem e distribui para os seus soldados, para as pessoas importantes ali do lado. E aí ele pega a cópia da Ilíada comentada por Aristóteles e fala: esse é o meu maior tesouro. Sem isso aqui eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei. E ele bota no baú essa cópia e ele leva o baú por aí, falando: meu maior tesouro está sendo carregado aqui. Essa ideia de sabedoria vai espalhar nas conquistas de Alexandre. Ele vai fundar Alexandria, que vai ser o lugar onde vai ter a maior biblioteca do mundo antigo, que infelizmente foi destruída nas invasões muçulmanas. Ele vai espalhar medicina, que era algo bem próprio dos gregos, por todo esse mundo oriental. Ele ainda tinha, quando ele falece, né, que ele vai falecer ali por volta dos 32 anos, então é incrível, né, porque entre os 20 e os 32 ele vai conquistar a maior parte do mundo conhecido. Ele ainda tinha planos de conquistar, de derrotar Cartago, de conquistar, entrar lá para o Vale do Ganges, e até o final ele queria chegar até o oceano mesmo, né? Do outro lado da Terra. E essa jornada do Alexandre é impressionante, porque uma das características que marcaram esse poder dele como tomada de decisão é que ele tomava decisão muito rápido. Alexandre, ele começou a carreira dele vencendo revoltas dos tebanos, né, da cidade de Tebas, que era uma força, como Atenas e Esparta tinham passado por crises. Tebas tinha crescido, e ele derrota a chamada Guarda Sagrada de Tebas, que nunca tinha sido derrotada, e ele vence eles. Mas ele era tão rápido para tomar a decisão que quando os tebanos se revoltam, eles não acreditam, porque ele em poucos dias atravessa a Grécia, centenas de quilômetros em pouquíssimos dias, e ele chega tão rápido para suprimir a revolta que eles simplesmente não sabem. Eles estavam menos preparados do que o exército de Alexandre. Alexandre vai preparar, nesse ideal aristocrático passado por Aristóteles, uma série de pessoas que vão cuidar da gestão desses países que ele vai conquistando. Ele conquista o Egito e Ptolomeu vai construir toda uma civilização no Egito. O Colosso de Rhodes vai ser feito a partir... Rhodes era na esfera de influência do Egito Ptolomaico. O Farol de Alexandria, que era um dos maiores do mundo, vai ser construído justamente nessa herança de Ptolomeu, e a própria Biblioteca de Alexandria. E Cleópatra, imagina, na época do César já era herdeira de Ptolomeu. Aliás, Júlio César vai ser mentorado em Rhodes, justamente seguindo a esteira desse Egito Ptolomaico, que é Alexandre. Aliás, o livro de Macabeus na Bíblia tem um trecho bastante fascinante no começo, que ele fala algo na linha de, olha, tudo era Alexandre. E em cada lugar, imaginem, quando Atenas, por exemplo, foi conquistada, havia um temor. Caramba, acabou a democracia ateniense. Mas agora também eles começaram a ver que o crime tinha cessado, que as guerras civis tinham cessado, e que esse espírito heróico ele podia ser direcionado para enfrentar adversários maiores. A magnanimidade que foi empregada, né, na hora de enfrentar a Pérsia, que inclusive Alexandre vai atravessar o rio Grânico contra todas as expectativas, vai botar o Dario da Pérsia para correr mais de uma vez. Tem um nó, né, que eles encontram na Ásia, e aí eles falam, olha, esse aqui, quem desfizer o nó vai ser o rei de toda a Ásia. E Alexandre pega uma faca, corta o nó e fala, tá aqui, ó, rei da Ásia. Esse espírito monárquico, quando ele volta para a linha de frente, né? E essa é uma das características de Alexandre, ele lutava na frente das tropas, enquanto Dario lutava atrás, e quando viu algumas das suas tropas principais serem derrotadas, saía correndo. Alexandre tinha um nível de accountability total, em que ele estava sempre na frente de todas as tropas e levava adiante as batalhas. Ele, contra a ideia de que, ele vivia uma vida puramente hedonista. Veja, ele teve uma amante, teve um filho com uma amante, mas Plutarco nos apresenta um Alexandre que, na verdade, bebia porque ficava discutindo filosofia até tarde. Que foi casado com uma mulher da Ásia Central, que é a Roxana, e teve um filho, né, que inclusive foi morto por um dos seus herdeiros, o Cassandro, que é uma história que ficou conhecida no mundo antigo como traição, porque ele vai matar a mulher do Alexandre e o filho, o Alexandre IV, como eles colocam ali. E ele vai... mas ele vai ter um filho, ele, na verdade...
gostava demais da esposa, apesar da utilidade política do casamento. Ele vai ter mais 2 esposas, sim, persas, que vão vir depois. Mas, olhando o contexto da época, longe da pessoa que vivia por mero prazer, você vê, na verdade, um guerreiro que toda hora estava preocupado com a excelência das pessoas ao redor dele. Se sim, ele lamentou demais a morte, né, do Efastion, né, que é o grande amigo dele, na verdade isso era tinha uma grande sinergia com a morte do Patroclo, né, porque o Aquiles lamenta demais a morte do amigo. E aí o mundo moderno quer projetar isso como algo sexual, mas isso é uma projeção do mundo moderno, porque de fato isso não é o que está nos textos antigos. Agora, é fascinante na figura de Alexandre que ele toda hora tinha a cabeça de como eu vou conquistar mais. E aí por aí fala, bom, mas ele não tem vícios vários. Ele vai inclusive matar o sobrinho, pelo menos ele vai botar na prisão. Me acusam, o sobrinho do Aristóteles acompanha as viagens. Inclusive vai trazendo animais, uma das coisas fascinantes de Alexandre, que Aristóteles vai montar o primeiro zoológico da história por causa das expedições de Alexandre. E aí o sobrinho de Aristóteles ele acompanha as viagens de Alexandre e tal, que é algo muito bonito, porque ele registra e tem essa visão. Só que entra aí o problema. Alexandre se deixou influenciar por... basicamente por doutrinas esotéricas, como o culto do Amon, que em última instância é análogo ao culto do Baal, no Egito, porque havia essa mistura e sinergia entre, e eles chamavam de Zeus Amon. E aquilo enlouquece ele por um período da vida e o leva a cometer atos, como matar um general antigo e como botar na prisão sob uma quase que certa falsa acusação de que esse sobrinho do Aristóteles tinha conspirado contra ele, e aí ele bota na prisão e esse rapaz vai morrer na prisão. Esse rapaz que era assim rebelde, o próprio Aristóteles tinha ressaltado isso, mas Alexandre vai cometer uma série de decisões que ele lamenta. Só que se de um lado, esse lado diabólico, né, interferiu na vida de Alexandre, de outro lado, várias pessoas viram nas conquistas de Alexandre a vitória de uma visão mais tradicional. E, de fato, uma das revoltas que o sobrinho de Aristóteles tinha em relação a Alexandre era que ele começou a exigir que as pessoas se prostrassem como se ele fosse um deus perante dele, que era impróprio para os gregos, tá? Porque justamente uma das ideias dos gregos é que não, Deus é acima das pessoas, você não pode divinizar os líderes políticos, o que vai pender para a tirania e vai corromper a sua visão. E o próprio Aristóteles, na política, vai fazer uma ressalva sobre a conquista militar como sinal de pura prosperidade. Só que se esse é um lado e tem essa presença meio diabólica, essas más decisões na vida de Alexandre, de outro lado, ele vai ser a pessoa que entra na Babilônia, que destrói várias coisas malignas que eram praticadas na Babilônia, que passou, tem relatos disso, né? Ele foi recebido em Jerusalém como um libertador, como um herói, assim como ele tinha sido no Egito, ele também foi recebido como um libertador em Jerusalém, e que, na verdade, para várias pessoas, o que estava acontecendo ali caramba, já tinham cultos malignos sendo praticados na Babilônia, só que agora a cultura grega vai sendo levada adiante com um código moral, com uma visão, porque Aristóteles tende para isso, para o monoteísmo, com uma visão filosófica e espiritual muito mais refinada. Então, se de um lado existe esse Alexandre enlouquecido, você é o filho de Zeus, você é um filho de Amon, e aquilo mexe com a vaidade dele, de outro lado também existe um Alexandre que, quando os soldados dele estavam sem água para beber, ele pegou um capacete de água cheia e virou no chão e falou: eu não vou beber enquanto meus soldados não beberem água. Existe um Alexandre que pensava nos soldados antes dele, que pensava nos amigos de maneira muito própria, que queria construir coisas para promover a sabedoria, que era desapegado desses bens. Então, é um líder com luzes e sombras, mas o que ele colocou no imaginário antigo é que se o líder tem a cabeça de expandir o conhecimento, se ele tem a velocidade para tomar decisão, se ele assume essa noção de accountability, para de fato assumir as responsabilidades das decisões dele. Se ele prepara, imagina um rapaz tão jovem, prepara sucessores e tem sucessores em volta dele, você consegue de fato
criar coisas grandiosas que fogem ao imaginário das pessoas no primeiro momento. Outro episódio grandioso de Alexandre, imagina, ele derrotou esse general indiano, Porus, que tinha um exército de elefantes, e ele redime ele perdoa ele e incorpora ele no seu exército. Ele fala, não, você vai servir junto comigo. Ele pergunta para o Porus como você gostaria de ser tratado, e aí ele falou, como um rei. E aí Alexandre, então você será um rei, você vai servir aqui, vai ser meu aliado e vai levar adiante a nossa campanha da Índia. Esses elementos de magnanimidade é impossível não olhar na mão deles a sabedoria de Aristóteles, que foi passada por meio dessa formação filosófica. Então, a formação intelectual, a vida de Alexandre é um testemunho da importância dela, de fato, para mudar o rumo da história. É isso, pessoal. Olha, nós vamos continuar a nossa série dos grandes líderes. Se inscrevam, aqui vai ter o link abaixo do Filosofia do Zero, que tem curso completo da política de Aristóteles. Tem a lista para vocês não perderem nenhuma dos vídeos das lives, então se inscrevam nela. E quem tiver interesse, nós temos também, claro, a minha escola de liderança, que é o Em Busca da Verdade. Vai ter o link aqui abaixo, que esse vídeo é bastante icônico, porque ela tem justamente uma imersão chamada Alexandre, que é todo esse conhecimento dos clássicos aplicado à vida empresarial, aplicado ao desafio de liderança concreto. Então, não deixem de se inscrever nos links abaixo. Claro, se inscrevam no canal, quem está assistindo pela TV, por outra coisa, vai lá no meu Instagram, Guilherme FCL Freire, e aí lá vocês podem também entrar nesses links. É isso, até a próxima e muito obrigado.